Religião deveria ser ponte, não muro. Deveria ser um caminho para o amor e não uma desculpa para o ódio. Garanto que o meu convidado de hoje concorda com tudo isso. Meu convidado de hoje é o cara que lá no começo do nosso programa, há 5 anos atrás, trouxe notoriedade para esse programa. Ele não sabe disso, mas ele nos colocou no radar. Foi o primeiro 1 milhão de visualizações que nós tivemos nas redes sociais. No YouTube, no TikTok, até hoje é o vídeo mais assistido do nosso programa. É com meu amigo Padre Beto. Seja bem-vindo de volta ao Além dos Outdoors, Padre. Muito obrigado, Ed. Não sabia dessa informação não, Eu viu? sei. Sinceramente. E fico Não. muito alegre por saber. Nós estávamos vendo os números antes de você chegar aqui. Um corte seu no TikTok tem 3, 4 com 1 milhão, tem 1 milhão com 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Puxa É. vida, fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Pessoal, está começando mais um Além dos Outdoors. Eu sou Ed Rosseto, estou aqui com o pessoal da Pureza Filmes, fazendo toda a técnica aqui do programa. Obrigado, Tatu, Paulo, Israel, Júnior. Um abração pro Michael, que tá na casa dele, pro nosso designer Pedro Roque Neto. E no programa anterior eu esqueci de agradecer o nosso locutor oficial, Paulo Clementino. Também faz parte aqui do Além dos Outdoors, essa grande equipe que faz o programa chegar até você. Chegamos até você através da TVC, Bauru, canal 13, né? Programa inédito toda quinta-feira às 10 horas da noite, reprisado durante toda a semana. Chegamos até você também pela rádio, né? Pela Top FM 101,3. Nós estamos lá às quintas-feiras à noite lá. Acompanhe nosso programa, acompanhe as chamadas. Perdeu? Tá assistindo esse programa pela TV ou pela rádio? Tá completo no YouTube. Corre lá e assiste no YouTube. Não quer assistir? Tá no carro? No Spotify tem áudio. Você pode ir escutando enquanto dirige. Obrigado todo mundo. Eu vou começar aqui com o Padre. Padre, o que te trouxe de volta ao programa foi o livro, né, que você está lançando. E olha aqui, Tatu, eu vou mostrar para qual câmera o livro? Tá, aqui. E o livro, o novo livro do Padre Beto, chama O Homem que a Igreja Não Quis. Tá aqui o livro. E, Padre, a minha primeira pergunta é: por que colocar o título do livro Um Elogio para você mesmo? Porque eu acho que eu mereço. Eu acho que eu mereço esse elogio, né? Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui com você. É um prazer muito grande estar com essa equipe aqui, que é uma pureza, né? Uhum. Você percebeu, né? Você percebe que eles transmitem pureza. Ele está sendo irônico. Não acreditem nisso. Mas então, a princípio eu ia colocar o padre que a igreja não quis. Certo. Mas eu resolvi fazer uma autobiografia e eu relato essa autobiografia desde o meu nascimento. Porque a minha vida não está reduzida ao sacerdócio. Existem outros episódios da minha vida que são episódios de superação. Se eu puder, assim, escolher 2 palavras que representam realmente essa autobiografia, essa jornada, vamos dizer assim, seria superação e liberdade. Então, desde o meu nascimento literalmente mesmo, eu tive que lidar com a superação e com a busca da liberdade. E então é a vida do homem, Beto, não é, que vai se construindo com o passar do tempo, que depois passa a ser o Padre Beto também, né? E por isso que eu escolhi esse título e fiz esse elogio aí, né? Foi o homem que a igreja não quis. Sim. Tem muitos lugares onde você não é querido que diz mais sobre você do que os lugares onde você é querido, né? Exatamente. Uma coisa que eu notei, abrindo, eu recebi o livro dele agora, então não tive tempo de ler. Uma coisa que eu notei é que aqui no sumário os capítulos são divididos em trechos de música, né? E você é muito ligado à música, né? Eu lembro que na primeira entrevista, e eu tô com a cabeça boa, você veio com uma camiseta que até estava aqui no capítulo 16, Consideramos Justa Toda Forma de Amor, que é do Lulu Santos. Isso. Estava na sua camiseta, e agora você colocou aqui cada um dos 16 capítulos com um título de música. A música é recorrente na sua vida? É recorrente. Eu diria assim que esse livro foi um desafio. Primeiro que eu não queria escrever uma biografia longa.
né? Porque hoje o pessoal... E você é muito jovem para ter biografia também. Ah, não, eu vou completar 60. Não sou tão jovem assim, não. Caramba, não parece. E vou dizer Meu uma coisa Deus. para você. Eu sempre tive na cabeça que eu não chegaria aos 60. Eu sempre disse para mim mesmo, né? Aí coloca em xeque aquela coisa, se a mente realmente tem tanta força assim, né? Bom, eu não completei 60 ainda, né? Talvez até lá eu parta dessa existência. Mas na minha cabeça sempre teve a ideia de que eu não chegaria aos 60. Mas dia 29 de setembro eu completo 60 anos, então eu tenho sim uma boa caminhada de vida. Não é? Mas o grande desafio foi escrever um livro que não fosse extenso. Então eu tentei ser o mais preciso possível, né? Não ser prolixo e o mais preciso possível nas passagens que eu gostaria de transmitir, juntamente com reflexões filosóficas. E aí entra a música, porque música e filosofia tem muito a ver. Com certeza. Né? Então, para cada capítulo, enquanto eu escrevia, me vinha uma música na cabeça. E que me falava muito sobre esse episódio da minha vida. E aí, então, eu resolvi então colocar como título de cada capítulo. Certo. O trecho de uma determinada música que me vinha à cabeça, à mente. Na contracapa aqui, você escreve o seguinte: com esse livro, pretendo despertar a sua vontade de potência. 2 palavras aqui, vontade, que é muito importante no meu ponto de vista, e potência. O que você quis dizer com isso? Olha, eu sou muito nietzscheano. Eu noto. fui descobrir isso depois, quando eu conheci Nietzsche, né? E aí eu fui percebendo, pô, cara, você é muito nietzscheano, né? O Nietzsche foi o primeiro, não foi Freud, foi o primeiro a descobrir o inconsciente. Que muitas vezes a gente vai fazendo coisas, vai realizando coisas, e muitas vezes sem a nossa própria vontade consciente. Mas é uma vontade que está aí. Então, nós somos vontade. Eu estou aqui nesse podcast, você está fazendo esse podcast, por quê? Porque nós temos uma vontade de ser, senão você estaria em casa, acomodado no sofá. Gostaria muito. Mas você não consegue. E eu também, eu estaria talvez acomodado na minha casa, enfim. Mas não, a gente não consegue ser isso. A gente tem uma vontade sempre de ser mais. Sim. Né? E essa vontade, Nietzsche fala, é uma vontade de potência. De ser mais. Né? Então isso é o que move o ser humano, isso que move a vida. A vida é isso. Não é? Essa vontade são vontades de potência que tem nomes, de Roberto. Você falou que a vida é vontade de potência. Isso. Vontade de florescer as suas habilidades. Potência seria isso? Potência seria ir além do estágio que você está. Tá. Né? O ser humano ele morre existindo, a partir do momento que ele se acomoda numa zona de conforto. Eu coloco muito bem isso no livro, que zona de conforto é um perigo para o ser humano. Ele mata o ser humano vivo. Não é? Então, mas isso daí eu vejo muita crítica, assim, zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Tem esses charlatões do coisa. Saia da sua zona de conforto. Não, eu quero ficar, eu quero mais zona de conforto. Eu quero ficar muito confortável, eu quero ficar de boa. Por que eu vou ter que sair da minha zona de conforto? Bom, eu tenho que dividir o seguinte: uma coisa ter uma vida que é agradável. Não é? Isso eu diria, então, eu não quero ter uma vida desagradável, eu não quero ter dor, não é? Eu quero evitar a dor, não é? Mas ao mesmo tempo eu quero ser. Não é? Quando a gente fala de zona de conforto, e aí sem charlatanismo, eu falo de desafios. O ser humano é movido por desafios. É muito triste um ser humano que não tem desafios mais. Não é? Então, eu quero ter uma vida agradável, eu quero ter uma vida de prazeres, claro que eu quero. Não é? Mas eu preciso de desafios para que eu cresça, para que eu amadureça, para que eu veja a vida com mais profundidade. Eu acho que isso é muito necessário. E eu vejo isso por mim mesmo. Quer dizer, eu amadureci, eu cresci, eu comecei a ver a vida com horizontes mais amplos a partir do momento que eu fui enfrentando desafios, deixando o caminho mais fácil e assumindo o caminho mais difícil. Por exemplo, quando foi me colocada a oportunidade de estudar teologia, foram me colocadas 2 oportunidades, né? 3, aliás. Brasil seria mais fácil, Marília aqui perto, né? Roma também seria mais fácil, Com não é? certeza. Porque é o mundo latino, é o mundo da igreja, tudo é mais facilitado para quem quer ser padre, não é? E foi colocada a Alemanha. A Alemanha seria o caminho mais difícil,
porque eu teria que aprender o alemão acadêmico, eu ia estudar numa estadual, ia ter uma teologia realmente científica, e me adaptar a um mundo germânico, que é totalmente diferente da nossa cultura. E eu escolhi essa terceira alternativa, que era a mais difícil. Sofri, mas eu cresci muito. Não é? Então. Mas você tomou, antes disso, você tomou a decisão de ser padre. Isso. Com quantos anos você decidiu ser Eu padre? tinha 24 para 25 anos. Velho já, né? Pra decidir ser padre, porque os meninos vão ser padre com 16, 17, é isso? Não recomendo. 18, né? Porque uma vida dessa, ela tem que ser uma escolha muito madura. E o rapaz tem que já ter vivido muitas coisas, várias experiências, entendeu? Então, mas assim, e a questão... Porque assim, você tá defendendo, vivido várias coisas, várias experiências, você coloca também na questão de relacionamento e sexual. Porque você acha que o padre, o menino não pode decidir ser padre virgem? Eu acho que não. Eu acho que realmente eu não recomendo. Porque, primeiro, Tem muitas freiras que são, né? Sim, e padres também. Acho que minha tia é. E padres também, mas eu não recomendo porque ele vai ter grandes dificuldades, tá? Primeiro, o celibato não é uma coisa normal. Tá? Eu vivi meu celibato durante toda a minha vida sacerdotal. Por quê? Porque eu entrei com um idealismo, Ed, muito grande. Eu tinha um tremendo de um idealismo. E quando eu vim exercer meu ministério sacerdotal aqui em Bauru, eu fui me preenchendo meu tempo de tal forma, né? Então eu trabalhava na paróquia, eu dava aula, né, de filosofia na faculdade, eu tinha programa de rádio, eu escrevia para o jornal, era cronista do jornal, eu tinha a Pastorarte, que era uma pastoral da arte, quer dizer, eu fui me completando meu tempo de tal forma que a sexualidade foi se sublimando. Sim. É claro que eu vivia no meu 5 contra 1, tá? Mas foi se sublimando. Por quê? Porque o meu idealismo falou mais alto. Mas eu acho muito difícil uma pessoa viver no celibato, porque é algo antinatural. Né? Então, mas a igreja, eu acho 100% dos padres deveriam viver no celibato, não é isso? Todos os padres, monges, cardeais, bispos, todo mundo vive no celibato, não é? Uma coisa deveria viver, outra coisa é vive. Né? A norma é que deveria viver no celibato. Tá? Eu tenho uma família extremamente católica, padre. Do lado da minha mãe é muito, muito católico mesmo. Inclusive, eu fui num casamento de um primo meu tem 3 semanas. E uma das perguntas que eu fiz a eles é sobre celibato, que eles só casam, os meninos casam formados com 20 e poucos anos, virgens. E realmente, eu perguntei pros primos, pros que convivem lá, falei assim, é virgem mesmo. Aí, também eles começam a namorar há 4 meses, estão casando, porque não aguenta, imagino, né? Não aguenta. E aí os padres têm que ser celibatários. Na minha visão mundana e ruim, e quem for da igreja, desculpa, o cara tem que não gostar pra escolher. Ele falou assim, eu não vou ser padre, estou celibatário, eu não gosto. Ele tem que não gostar de mulher, ou de homem também, tanto faz, não tem preconceito nenhum. Tem que não gostar do sexo. Ele não é que ele não tem que gostar, ele tem algum problema com o sexo. Não é? Ou você realmente tem um grande idealismo, e aí a gente tem que pensar o seguinte: eu fiz opção por essa vida, porque o sacerdócio não é uma profissão, é uma vida. Né? Isso na década de 80. Década de 80, nós tínhamos uma outra igreja. Era uma igreja que estava respirando o Concílio Vaticano II, as mudanças que tinham acabado de acontecer, e estava na esperança de ter novas mudanças. E era uma igreja de grandes homens do tipo Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnos, Dom Pedro Casaldáliga, e uma igreja muito mais voltada ao social. Então, eu aprendi cidadania na paróquia Nossa Senhora Aparecida, enquanto eu aprendia moral e cívica no La Salle, né, no meu colégio. Então, na igreja, a gente respirava, no final da ditadura militar, cidadania, política, se discutia tudo isso. E a gente via no padre um agente
que estava ali para transformar não só as vidas individuais, mas também o social, o coletivo. Sim. Então, isso me tocou profundamente. Mas aí João Paulo II cortou essas asinhas aí, né? Por isso que eu falo que eu sou uma vítima do estelionato. Porque eu entro nessa igreja, uma igreja que, se você tem o MST hoje, é porque você tinha lá atrás a Comissão Pastoral da Terra. Isso, com certeza. Você tinha o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que não estava ali para catequizar indígena. Estava ali para fiscalizar, ver se os direitos dos povos originários estavam sendo respeitados. Eu assinava uma revistinha chamada Sem Fronteiras. Depois dela, assim, no finalzinho, vinha a lista de agentes de pastoral e padres mortos no Brasil por defenderem os direitos humanos e os ameaçados de morte. Né? Então era uma igreja muito comprometida com um Brasil humano. Né? E eu entro por aí. Aí eu vou para a Alemanha. Né? Porque eu era o seminarista da Diocese de Bauru, que mais tinha experiência acadêmica, eu já era formado em Direito, já era formado em História, era professor e tinha idade. Aí eu vou para a Alemanha. Né? Na Alemanha, eu encontrei uma igreja muito progressista, uma igreja que dialogava com os problemas da contemporaneidade. Para você ter uma ideia, na década de 90, os postos da Caritas, da Diocese de Munique, tinham cartilhas para os homossexuais, orientando para um sexo seguro, por causa da AIDS, né? A AIDS estava estourando naquele momento, né? Camisinha era oferecida nos postos da Caritas. Então, era uma igreja muito moderna. Né? E eu tive uma teologia também muito moderna. Ao mesmo tempo, João Paulo II era um papa extremamente conservador. Sim. Ele leva o Ratzinger para ser o grande teólogo dele, e ele vai desconstruindo a igreja latino-americana durante toda a década de 90. Então, aqueles homens progressistas que eu cresci vendo o exemplo deles, foram se aposentando e foram sendo substituídos por homens conservadores. Tom Helder tem uma frase muito sensacional, que ele fala assim: quando eu ajudei os pobres, me chamaram de santo. Quando eu perguntei o porquê haviam pobres, me chamavam de comunista. De comunista, exatamente. É demais, é demais. E aí, quando eu volto em 2001, porque eu fui em 91 para lá, e eu volto em 2001. Quando eu retorno para cá, Ed, a igreja já era outra. Mas eu entendo o movimento do João Paulo, porque nesse hiato aí, vieram com força, até os neopentecostais vieram com força, nessa mais rígido ainda nos costumes e não sei o que lá. Então ele quis fazer frente o crescimento aí dos protestantes. Mas não surtiu muito efeito, não. Eu acho que ele errou a mão. Eu também acho, porque veja a estatística aí, né? Os católicos caíram para 60 e poucos %, os evangélicos cresceram para 30 e poucos %. Isso. Lembrando que 60 e poucos % de católicos, você coloca aí 30%, não são praticantes. Não. Foi batizado católico lá, então quando pergunto que religião é a sua, eu sou católico. Mas o cara não frequenta a missa. Agora, os 30 e poucos % de evangélicos, esses são realmente evangélicos. Realmente evangélicos, exatamente. Eu notei isso muito na Europa. Quando estive lá, eu gosto muito de da arquitetura católica, né? Das igrejas, né? Das catedrais. E são catedrais vazias, né? Ou com turista igual eu lá, que tava lá para tirar foto. Não tem gente lá rezando. Não. E é interessante, porque isso eu sempre chamei atenção dentro da igreja, né, para isso. Nós somos um país cristão. Né? Nós temos muitas igrejas. Muitas. Você pega Bauru, por exemplo, tem muitas igrejas. Né? Isso como qualquer outra cidade do interior do estado de São Paulo. Mineiros de Tietê tem 11 mil habitantes e tem 5. Então, igreja católica. E lotadas, né? As evangélicas também lotadas, né? Enfim, mas olha o Brasil como é que está. É um país extremamente violento, é um país desigual, é um país que tem uma pobreza, né? Vergonhosa, é um país que mata transexuais, né? É um país, enfim, tem muitas coisas que são extremamente negativas. É um país violento, né? Aí você vai para uma Alemanha, onde as igrejas são vazias. Sim. Né? Aí você tem uma sociedade onde o respeito é muito grande, onde esses valores humanos, cristãos, vamos dizer assim,
estão inseridos nas instituições. Você não fala em corrupção na Alemanha. Na Holanda, se despontou agora como o maior país ateu do mundo. O ateísmo lá tá aumentando. E onde os índices de criminalidade é menor que tem. E aí você... Menos cristão, mais segurança. Exatamente. Aí você se pergunta, bom, então, qual é o papel da religião, então? O que a religião está fazendo? Tá. Quanto tempo você ficou na Alemanha estudando? Eu fiquei 10 anos. 10 anos na Alemanha? 10 anos. Você não pensou em suicídio? Não, pelo contrário. Não, foi difícil. Lendo Nietzsche, leu Nietzsche lá na Alemanha. E a parte meio niilista do Nietzsche, a pessimista? Porque você falou da potência. E a parte triste. Não, eu não vejo tristeza nenhuma em Nietzsche. Em vejo. Schopenhauer eu vejo. Não, Schopenhauer, não, tudo bem, é o cara da tristeza. Mas o Nietzsche tem uma coisa do pessimismo, assim, nada daqui não faz sentido, mas ele tem uma coisa das pessoas não serem boas suficientes, parece, pra ele, assim, né? A humanidade não corresponde à realidade. Ele diz que a humanidade tenta fugir, adota um niilismo, como fuga da realidade, né? Mas ele, ao mesmo tempo, quando ele constata tudo isso, né, ele tem uma parte da sua filosofia que é a constatação da vida. Certo. Né, o que é a vida e como o ser humano se comporta diante dessa vida. Isso é uma constatação. Mas depois vem a parte propositiva dele, que é muito interessante, como amor fati, a teoria do eterno retorno, do mesmo. Enfim, ele tem provocações. Eu falo que o Nietzsche tem frases que não são frases para serem ditas, são frases para serem gritadas. Né? Como ele fala assim, construam suas casas à beira do Vesúvio. Né? Por quê? Porque em torno do vulcão você encontra a terra mais fértil que existe no mundo. Mas, ao mesmo tempo, é o lugar mais perigoso que existe. Você olha para o abismo olha para você. Exatamente. Então, mas ele tem frases maravilhosas. Mas o Nietzsche tem umas frases também de efeito sobre Deus também, né? Ele fala que mas não é conflitante, cara? Não é. Aliás, Nietzsche não vai discutir a existência de Deus. Não. Tá? Isso não é um tema para ele. Então, ele não vai discutir isso. Apenas ele tem um trecho que é uma grande provocação ao Deus cristão, tá? Mas o pessoal pensou simplesmente uma frase e é todo um parágrafo, não é, essa frase. Essa frase está num parágrafo, que é aquele Deus está morto. Sim. Mas aí vem, e nós o matamos. O que ele quis dizer com isso? Olha, Nietzsche era um teólogo, ele estudou teologia, ele é filho de pastor, né? Depois que ele vai para filologia e depois vai para filosofia. O que ele quer dizer com isso? Nós matamos Deus, por quê? Porque nós criamos um Deus muito pequeno. Esse ser, pessoa, que o cristianismo vende, não pode ser Deus. Sim. Isso é um ser muito pequeno, muito medíocre. É um ser que tem sentimentos humanos. É um ser que fiscaliza o ser humano. É um ser que está querendo comprar o ser humano. Você faz isso, eu vou te dar aquilo como recompensa. Tudo isso é muito infantil. E é por isso que a gente matou Deus. Porque a gente não respeita, talvez, o ser de Deus. Porque vai muito da percepção que Deus é uma ideia. Né? Sim. Porque... Mas a partir do momento que ele se torna uma ideia, então ele deixa de ser Deus. É uma boa ideia, na verdade. Eu não diria que é uma boa ideia, não, viu, Ed? Não? Não. Eu diria que muita gente sofre por causa dessa ideia. Com certeza. Mataram muita gente por causa dessa ideia. E mataram muita gente por causa dessa ideia, exatamente. Muita gente odeia outras pessoas por causa dessa ideia. Né? E agora, muita gente sofre porque acha que Deus é um ser fiscalizador. Na última entrevista que você me deu, você disse que você entende que Deus é como uma onda de rádio que você sintoniza ali e você consegue entrar na frequência de Deus, então isso você sente Deus e meu questionamento na época foi como você sabe que Deus existe, né? E que você sabe mais do que eu, né? Você falou que é isso, tem um momento que você sente na presença de Deus, né? Você continua com essa ideia? Eu continuo com essa ideia. Eu acho que Deus é muito maior, é um ser muito maior do que nós imaginamos. Por isso que eu não me atrevo a definir Deus. A partir do momento que eu defino Deus, então eu acabo com Deus, não é? Então não me atrevo a fazer isso.
Mas eu acredito profundamente que você se sintoniza com ele a partir do momento que você vive algo. Não o que você pensa, o que você acredita, o que você Tá. professa, Tá. mas que você vive. E eu acho que o afeto mais interessante de você entrar em sintonia com Deus é esse afeto do amor. O amor à vida, o amor ao ser humano, o amor à natureza. É um ponto de vista seu, porque assim, eh, umas 2 semanas exatamente, eu fui pra Brasília com a minha mãe, que estava comentando aqui nos bastidores, que minha mãe tá virando a senhora católica, né, tá, nossa, tudo pra ela é religião agora. E eu fui com ela pra Brasília, porque ela foi fazer um curso lá de uma teóloga lá em Brasília e ela não sabe viajar de avião, fui com ela. E fui numa missa lá, numa catedral Dom Bosco em Brasília. Tinha um Conheço. padre lá, um padre negro muito interessante, e a homilia do dia dele foi sobre isso daí, que não basta você pregar a palavra de Deus, você tem que viver a palavra para aquilo fazer sentido, senão não tem, suas palavras não tem efeito nenhum. Agora você viver a palavra de Deus, os ensinamentos do evangelho, aí tem várias interpretações das pessoas que acham o que é isso. Sim. Você tá falando a sua maneira, que é viver o amor, né. Minha mãe acha que é viver as regras impostas pela igreja lá, né. Perfeito, é. É essa a diferença que eu queria falar. É. Então, na minha opinião, a concepção da sua mãe, Aham, infelizmente, está errada. Ela aham, está no caminho errado. Né? Ela vai viver numa bitolação. uhum, Porque as regras criadas pela Igreja Católica são regras criadas por homens e homens extremamente frustrados com a vida. Homens que não dizem sim à vida. Né? Homens que negam a vida. Não é? uhum. Tanto é que são regras muito castradoras. Né? Então, Eu tenho que sofrer aqui. Esse mundo é um mar de lágrimas mesmo. Né? E, e o amor é o contrário. Né? O amor é o sim para a vida. O amor é o mergulhar na vida com intensidade. É o amor fati do Nietzsche, por exemplo, né? Abraçar a vida amorosamente, tudo aquilo que ela traz para você. Né? Então, eu acho que aqui você entra em sintonia com aquilo que nós podemos falar que é Deus. Não uhum. é? Então, essa vida intensa, e não viver determinadas regras criadas por seres humanos. A gente não pode esquecer que o cristianismo foi uma religião que ela começa a ser criada por um imperador romano, Sim. né? E a partir daí suas regras vão ser criadas, né? Então, para mim, a sintonia com esse ser que nós podemos chamar de Deus, não é, parte por um mergulho profundo na vida. Interessante essa visão. Eh, eu te faço outra pergunta. Tivemos sucessão agora, nós tivemos um hiato de um cara que eu gostava muito, que era o Papa Francisco, tá. Aliás, tem uma música do Tom Zé, chama Papa Francisco, escuta que é muito boa. Eh, e assumiu o novo Papa, o Leão. Que você acha que vai mudar alguma coisa na política da Igreja Católica ou não? Não vai mudar nada. Não. Ele foi escolhido justamente para não fazer nada. É o Papa que vai passar sem ninguém perceber. Ele vai até colocar alguns pingos nos is, como ele já começou a fazer. Olha, Uhum, família é pai, mãe e filho, ponto final. Tá? Então ele uhum, vai ser aquele Papa morno. E é isso que o conclave quis mesmo. Né? Porque o Francisco ele foi eleito na tentativa de sinalizar para o mundo: olha, a igreja está mudando, a igreja está se modernizando. Não é? uhum. E não é por menos que elegeram um jesuíta. Tá? Existe uma piada nos bastidores da igreja que diz assim: os beneditinos chegaram para o Papa e perguntaram: Sua Santidade, nós podemos, enquanto a gente reza, a gente pode fumar? Né? E o Papa achou aquilo um absurdo, né? Ele falou: não, vocês rezam e depois vocês vão fazer o que vocês quiserem, podem até fumar, mas enquanto vocês estiverem rezando, vocês não vão rezar. Aí os beneditinos saíram de cabeça baixa, aí chegaram os jesuítas, Uhum. né? E os jesuítas perguntaram: Sua Santidade, nós podemos rezar enquanto a gente fuma? O jesuíta, ele é aquele que sempre dá um jeitinho, Uhum. né? E não é por menos que um jesuíta foi eleito papa. Ele dá um jeitinho, né? Em sinalizar para o mundo: olha, gente, a gente está se modernizando, né? Mas ele não fez nada.
Ele só vai ter iniciativas pessoais, tanto é que ele vai tentar, dentro da igreja, agradar tanto progressistas como conservadores. Sim. Ele vai canonizar João 23 e João Paulo II. João 23, um papa progressista que fez o total. concílio, né, odiado pelos tradicionalistas, e o João Paulo II, que é um papa conservador, ao mesmo tempo, no mesmo dia. Né? E ele vai sinalizar para o mundo, com iniciativas pessoais, coisas assim, mais libertadoras, né? Mas ele não vai modificar uma regra. Não modificou nada, mas a mensagem era diferente. Era diferente. A mensagem era diferente. E isso modificou demais. Isso incomodou demais, não modificou. E por isso que vem o Leão XIV. E o Leão, ele é americano, mas ele viveu muito tempo no Peru, né? O Vaticano ele sempre teve assim, um cuidado de não nomear um papa estadunidense. Por quê? Os Estados Unidos já é um império. Né? E de repente aí tem um papa, pô, aí você entrega tudo os Estados Unidos, né? Então eles sempre tiveram esse cuidado. E agora, o Leão XIV, ele passou muito tempo em Roma, ele foi geral da sua congregação há muito tempo, né? E depois ele vai para o Peru e fica muito tempo no Peru, inclusive ganha a cidadania peruana. Né? Tanto é que quando ele toma posse e apresenta-se ao público, ele não vai falar em inglês. Né? Ele vai falar em italiano, vai falar em espanhol, né? Então o Vaticano toma muito cuidado com isso, mas era o homem ideal para ser esse homem tranquilo, deixar a poeira baixar. Não vai dar um cavalo de pau dentro da igreja, né? Uma coisa que me interessa muito na igreja são essas, eu ia chamar de facções agora, mas assim, as vertentes dentro da igreja. Por exemplo, as congregações, as coisas assim. Eu já te falei, acabei falando agora, eu tenho uma tia que é freira, aí eu converso, porque as freiras lá de Bauru, ela falou, não é da minha congregação. E são totalmente separadas e defendem coisas separadas. Elas são do Sagrado Coração de Maria, nós somos do não sei o que lá de José, e aí, assim, mas tem diferença? Não, muita. A gente é mais de um jeito. Aí padre tem, tipo assim, eu sou padre. Não, mas você tem vários tipos de padre. Me explica um pouco isso, por que tem tudo essas divisões na igreja? Porque foi surgindo graças aos carismas, né? Então, cada congregação tem a sua história, mas são carismas que vão surgindo dentro da igreja e que vão criando grupos que têm uma identidade própria. Eles são católicos, mas têm uma identidade própria. Opus Dei. Opus Dei, por exemplo. Opus Dei tem uma identidade própria. Arautos do Evangelho. Arautos do Evangelho, né? Renovação carismática católica. Né? Aí você pega Focolare. os arautos do Evangelho, com aqueles castelos monumentais suntuosos, e os franciscanos. Mas também, se você for agudo, você vai ver um seminário suntuoso, não é? Que é franciscano. É franciscano ali? É franciscano ali. Era pra eles não terem nada. Era pra eles não terem nada, exatamente. Tanto é que Francisco vai ser expulso da ordem, né? Porque ele não quer ter teólogos, não quer que os seus frades estudem, não é? E não quer ter nada suntuoso, não é? Então ele vai ser rejeitado, ele só vai ser acolhido para morrer no final. Né? É a mesma coisa a Madre Cléria, das Apóstolas do Sagrado Coração. A Madre Cléria vai se dedicar aos orfanatos. Esse é o carisma da ordem. E aí elas vão construir escolas para manter os orfanatos. Então, com o dinheiro dos ricos, né, que vão pagar as escolas, elas vão manter os orfanatos, que eram mais orfanatos do que escola. A coisa, com o tempo, se inverteu. E Madre Cléria acaba saindo, inclusive, da ordem, depois ela é aceita para morrer. Então, muita coisa também se desvirtuou, né, nessas congregações, essas ordens. Né? Por isso você tem um seminário suntuoso que é franciscano. Tá, deixa eu parar um pouco de falar sobre a igreja, porque eu gosto muito desse assunto, mas deixa eu vou voltar para o seu livro, que é o que nós estamos aqui. Por que a igreja não te quis? Eu acho que eu fui demais para a igreja, sem falsa modéstia. Tá? Então você imagina um padre que no seu tempo livre ele vai para um barzinho, pega o seu laptop, vai para um barzinho, pede a sua cerveja em público, toma em público, interage com a mesa do lado, ouve um som ao vivo, não é? Vai lá comentar o artista. Aí, ao mesmo tempo, um padre que, na missa, ele desce do presbitério e interage com a assembleia ali na homilia,
não é? No meio da igreja, né? Um padre que tem a ideia de criar uma pastoral da arte, mas não para converter o artista a ser católico, não para promover a arte na sua cidade. Então nós fazemos saraus uma vez por mês num barzinho da cidade, né? E ficávamos 3 meses então nesse barzinho, e fazemos o sarau num dia que o barzinho tinha menos frequência para ajudar o bar, né? E ali eram expostas artes plásticas, dança, se apresentava teatro e se encerrava com um músico, né? Imagine um padre que escreve crônicas para um jornal, mas não crônicas católicas, né? Crônicas de um livre pensador, que começa a refletir, do tipo assim, é preferível ser feliz num bar do que triste numa igreja. É um padre que dá aula de filosofia numa faculdade, que faz o diálogo entre fé e ciência, né? Que tenta desenvolver esse diálogo, né? É, Imagina um padre que recebe as pessoas ali na porta da igreja, né? E de repente uma moça aparece e fala assim: padre, eu acho que eu estou em pecado. E eu falo: por que você acha que está em pecado? Não, porque eu venho na sua missa aqui, mas de quinta-feira eu estou indo no Centro Espírita Amor e Caridade. E eu respondo: mas por acaso buscar conhecimento é pecado? Você está buscando conhecimento, você está buscando, não é? Deus não condena isso. Claro que você vai achar contradição entre o que é dito lá e o que é dito aqui, mas o que você vai fazer com essas contradições, o problema é seu, né? Então, um padre que tem essa postura é um padre que foi demais para a Igreja Católica, e Uhum. principalmente uma igreja católica no interior do estado de São Paulo. Aí é puxar. Realmente, realmente. É, Um padre, olha, por exemplo, que não fazia uma homilia doutrinária, as pessoas saíam com muito mais pontos de interrogação do que respostas, né? Você falava antes da gente começar, né, que as certezas, né, eu tenho isso pra mim muito forte e na minha isso, vida. isso eu deixava muito claro, né, que nós tínhamos muito mais pontos de interrogação do que certezas. Então, o padre que tinha essa postura era um padre demais. Sem falar que esse padre atraiu muita gente, que inclusive estava afastada do catolicismo por esse motivo que você falou, Uhum. dessas certezas falsas, né? É, E então, Ed, eu tinha 1.200 pessoas olha só. por missa, tá? Um padre que tinha um programa de rádio, mas era um programa de rádio que não era religioso, era um programa de Uhum. rádio cultural, né? Enfim, eu acho que eu fui demais para a Igreja Católica e chegou um momento em que Uhum. esse, vamos dizer assim, esse câncer, né, tinha que ser expurgado. Ele estava incomodando demais. Sim. E você acha que o processo de expulsão é longo na igreja católica, né? Não é uma coisa assim: "Vamos expulsar amanhã", porque não acontece toda hora. Não. É difícil demais, né? Mas o meu, naturalmente, o meu foi lento, né? Nos 3 últimos anos na igreja, eu fiquei como um padre liberado. O que é um padre liberado? É um padre que não tem paróquia, é um padre que não é vigário, é um padre que não ganha da igreja. Aham, Ele escolhe celebrar uma missa, se ele é aceito numa paróquia, e ele ganha aham. espórtula, R$ 70, por aquela missa que ele Certo. celebra. E aí eu fiquei celebrando na São Benedito, em Bauru, e na Santo Antônio, então, às 10h30 da Santo Antônio. Padre José tá assim também, eu acho, de Dourado lá. Ah, é? É, é um padre E liberado. então é um padre encostado. Eu fiquei 3 anos na geladeira, né. Mesmo assim, eu continuei. Até que chegou um momento que a minha expulsão foi a minha excomunhão, né, foi a toque de caixa. Uma vez. Uma coisa que realmente não acontece na igreja. É o que você falou mesmo, a igreja toma muito cuidado em tomar essa atitude. Sim, Mas os meus colegas e o meu bispo da época, eu acho que eles foram bem negligentes nesse sentido, tá. sim. Padre, nós vemos hoje, super, estrelas dentro da igreja católica, né. Pra não falar dos de sempre, que é os cantores, etcétera, falar do Frei Gilson, tá fazendo sucesso pra caramba. Pra caramba. E o pessoal acorda lá 4 horas da manhã pra rezar com ele, e é um cara, pra não falar autoritário, vou falar pra ele,
eu vou usar a palavra conservador dentro da igreja, assim. O que você acha disso? Eu acho que as pessoas buscam isso, Ed. As pessoas têm um medo muito grande da liberdade. Tá? Tem, muito. Se um padre falar assim pro Ed, Ed, a escolha é sua. Faça a sua escolha sem medo. Deus não vai te castigar. Faça a sua experiência da vida. Né? Puta que eu pariu. Isso vai causar um medo. Não no Ed, eu conheço o Ed, que não vai causar medo nenhum, mas numa pessoa normal, uma pessoa assim, mediana, vamos dizer assim, isso deixa ela totalmente desamparada. Né? Então ela precisa de um cabresto. As pessoas buscam isso, um cabresto, alguém que coloca... As igrejas evangélicas fazem muito isso. Fazem muito isso. A pessoa vive uma vida de excessos, a igreja evangélica vem e serve lá exatamente para isso. Aí ele vira um evangélico extremista, mas na verdade é medo dele mesmo, né? De voltar a ser aquela pessoa. Eu ouvi isso ontem de uma pessoa que é espírita, ela falou, meu filho é evangélico, né? Mas eu dou graças a Deus, porque o pai dele era alcoólatra. Então, estando na igreja evangélica, eu tenho certeza que ele não vai ser alcoólatra. Né? Uma pessoa, ou então a gente ouve desde pequeno, né? Coloca esse menino na igreja, hein? Senão ele vai se desvirtuar. Quer dizer, a igreja ela é sempre vista, seja ela qual for, como um cabresto, como um caminho bitolante, né? Que vai impedir com que as pessoas caiam no mau caminho. Mas isso socialmente é até bem visto. Algumas pessoas acham que esse é um papel... Pessoas que não acreditam no evangelho, mas acham que esse é um papel interessante da igreja. Isso. Limitar um pouco a sociedade, senão a gente viraria olho por olho, dente por dente de novo. O que é um absurdo. Claro, se você vive num Brasil, não é? Eu acredito que seria mais violento ainda do que ele é. Nós somos um país violento, apesar das religiões e colocando cabresto nos seres humanos aí. Nós somos ainda um país violento, muito violento, aliás. Seríamos mais, talvez. Mas a gente se esquece de um outro fator que a gente não investe. Apesar da esquerda estar tanto tempo no poder, não se investe em educação. Então, se nós fôssemos um país que tivesse investido maciçamente e seriamente em educação, né, não fazendo pulverizar faculdades e faculdades à torta à direita por aí, né, mas realmente investir em educação, em ensino fundamental, médio e sério, né, nós não precisaríamos de religião bitolante, né, e nós teríamos um outro país muito mais civilizado. Tem uns amigos meus que foram fazer um documentário numa tribo indígena. Ele voltou falando assim, sabe o que tá ocupando a tribo indígena, que é? Evangélicos. Aí eu falei, meu, isso é muito preocupante, porque os indígenas têm que preservar a cultura deles, eles têm uma religião própria, eles acreditam lá nos deuses deles, né? E agora nós estamos entrando lá, assim, mas o difícil é que as famílias acham bom, porque o que entrou antes do coisa era a cachaça. E aí eles estavam assim, e os evangélicos vão lá levar a palavra, né? Eles falam assim. Levar a palavra. E aí tira os parentes da cachaça, então eles acham bom. Estão perdendo a cultura a troco do controle. Deprimente. Interessante, deprimente. Interessante esse lance da palavra, né? O que é essa palavra? Né? Você vai notar que não é o conteúdo dos evangelhos, tá? Porque se você pregar o conteúdo dos evangelhos, você não vai ter uma igreja evangélica como são as igrejas evangélicas. Eles gostam muito do Velho Testamento, eles né? Adoram o Velho Testamento. É engraçado isso. Eles adoram. Se você entrar num escritório de alguém evangélico, você vai ver o cartaz de um leão. Você já reparou isso? Não. É o leão de Judá. Né? Tá muito mais ali a teologia do poder, da prosperidade, sim, mas agora também do poder, né, do que o que Jesus pregou. E o que Jesus pregou e viveu é algo totalmente diferente do que os evangélicos vivem e os católicos também. Então, por exemplo, eu sei que aqui na nossa cidade, nas quermesses são proibidas bebidas alcoólicas. Jesus, o primeiro milagre dele, fazer vinho. Exatamente. E o noivo leva uma bronca do mestre sala, do mestre de cerimônias, porque ele chega no noivo e fala assim, cara, a gente serve primeiro o vinho bom. Depois que os convidados estão embriagados, é que a gente serve o vinho ruim, porque eles não vão perceber. Você fez o contrário. Né? Quer dizer, Jesus não só transformou água em vinho, né?
E vinho mesmo, porque tem algumas linhas, né, que afirmam que não era vinho, que não embriagava, era suco de uva, não é? Registro. História, não era suco de uva, era vinho que embriagava Vinho, mesmo. para. Então, ele leva essa bronca, Jesus transforma a água em vinho. Esse é o primeiro milagre, como você falou. Por quê? Por que ele faz isso? Para que a festa continue, Sim. para que a festa não se interrompa. Jesus vai se queixar uma hora, ele vai dizer assim: João Batista veio, ele jejuava, vivia no deserto, e vocês chamavam ele de louco. Eu como e bebo, e vocês me chamam de comilão e beberrão. Quer dizer, se você notar realmente, Jesus só sofreu 2 vezes nos evangelhos. Quando Lázaro morre, ele chora, né, e quando ele é crucificado, tá? Mas durante toda a sua vida pública nos evangelhos, Até no momento que ele fica 40 dias lá e atentado pelo. é, é, Faz parte da faz parte da crucificação, né? introdução à sua vida Isso, da paixão, pública, né? né? Não, a sua vida pública. Não, a vida pública antes. Antes, Não, é verdade. Ele some e depois ele volta Isso. milagreiro, é verdade. Mas a partir da vida pública dele, ele vai viver uma vida de bom vivant. Uhum. Ele vai ver 2 coisas. Não, e tem um hiato da vida dele também que não tem, né, na Bíblia, né? Não tem. Há uma grande discussão aí, se ele foi para a Índia, se ele teve alguma. A grande tese hoje é que ele foi discípulo de João Batista. Então ele viveu realmente com João Batista, sendo discípulo de João Batista, acreditou naquela vida ascética de João Batista. De repente, chegou um momento que ele falou assim: isso não é o caminho. E aí ele próprio começou a trilhar o seu próprio caminho, que era um caminho de ir ao encontro das pessoas. Mas ir ao encontro vivendo o quê? A comensalidade. O que é a comensalidade? É você sentar com o outro na mesma mesa e comer com o outro. Quando eu leio a história de Jesus, principalmente do ponto de vista histórico e não religioso, eu enxergo ele um hippie dos anos 70, assim, sabe? Aquele cara, assim, eu acho que nesse período ele passou viajando, conhecendo tudo, porque ele voltou com tanto conhecimento. Quando você. Aí a pessoa fala assim: não, porque foi Deus. Vamos lá, gente, vamos lá. Conhecimento dele terreno ali, ele voltou com tanto conhecimento e respeitando tantas pessoas. Eu acho que ele viu muitas culturas diferentes, ele viu muito povo diferente para voltar com aquela cabeça. Pode ser, é uma tese. Agora, realmente, você tem cenas ali nos evangelhos que você fala: meu, dificilmente isso daqui foi criado por alguém. Não é? Por exemplo, a cena da samaritana. Então a gente tem que entender: samaritanos não se davam com judeus. É como palestinos e judeus hoje, lá em Israel e faixa de Gaza. Se lembrar, perguntar sobre judeus, professor, vai lá. É a mesma relação na época, 2000 anos atrás, de samaritanos com judeus. Jesus é um judeu e ele vai a Samaria, no lugar público, que é o poço de Jacó, ao meio-dia, e pede água para uma samaritana. Ela até questiona: pô, você é um judeu pedindo água para mim, né? E aí ele fala para ela: mas o homem que você está agora não é o seu homem, né? Aí ela fala: pô, você é um profeta. Né? E o que está acontecendo ali? Uma cena absurda para a época. Primeiro, na época, homem não conversava com mulher em praça pública, só dentro de casa. Segundo, homem não conversava com mulher sobre teologia. Terceiro, nós temos uma prostituta aqui. Nós temos uma samaritana. Então, Jesus, que é judeu, ele vai conversar com uma samaritana, que é uma inimiga. Ele sabe que ela é prostituta, por isso que ela está tirando água ao meio-dia. Meio-dia seria o horário das mulheres estarem servindo seus homens, né? E ela está ali sozinha tirando água. E ele vai começar a conversar com ela e ela vai puxar um assunto teológico. E ela vai perguntar que a questão entre os samaritanos e os judeus era essa: Deus deve ser adorado aqui na Samaria. E os judeus falaram: não, no templo de Jerusalém, na Judéia. Né? Essa é a questão religiosa. E ela pergunta para ele: Deus deve ser adorado aqui ou lá? E ele dá uma resposta extremamente futurista, até futurista para os dias de hoje. Ele fala assim: Deus, né, não vai ser adorado nem aqui e nem lá, mas ele tem que ser adorado em espírito e em verdade. Nem hoje o homem está vivendo isso. Não. O homem ainda acredita em templo, Sim. O homem acredita em ir à igreja, ao culto, à missa, para louvar a Deus, e não em espírito e em verdade. Entendeu? Pergunta. Porque Jesus, lê lá na Bíblia, Jesus nasceu judeu, né? Mas deixou sua própria igreja ao final, que não é a judia.
por que o cristão brasileiro, em especial, acredita que Israel, o Estado judeu, que é cristão? Assim, é só ignorância mesmo ou tem alguma razão científica, histórica por trás disso? Não, nenhuma é razão científica ou histórica. É ignorância mesmo. É ignorância, né? Bom, primeiro aí Com a bandeira de Israel, tem que defender os crianças. não, você eles faz não a marcha são para Jesus com a bandeira de Israel. Israel. Então, Né? né? Eles meio não acreditam, eles meio que mataram o cara aí. Não, sei se vocês sabem. não só mataram, mas tem textos judaicos acabando com Jesus. Acabando com Jesus, Por quê? Porque eles não acreditam em Jesus. O Messias ainda está por vir. Vai explicar isso pro cara, Né? assim, que ele tá aqui defendendo. Não, e o Estado de Pessoal, Israel não acredita é um em- estado onde o aborto é legalizado, Uhum, o casamento homoafetivo é legalizado, e é um Estado laico. uhum. Né? Quer dizer, totalmente Sim. contrário daquilo que o pessoal aí cristão prega. Né? Além de não acreditar em Jesus Cristo. Sim. Né? Mas Jesus não criou uma religião. Tá? Isso é uma criação que vem depois. Jesus vai ser um 300 judeu. anos depois, né? Tá. Jesus vai ser um judeu, mas um judeu heterodoxo, extremamente heterodoxo, que vai se desligar do judaísmo automaticamente, ele vai ser um herege, né? Mas ele não vai institucionalizar uma religião, ele não vai criar uma religião. Não é? Ele vai ser um ser totalmente livre em relação a isso. Sim. Não, é que a Igreja Católica gosta de falar isso, né? Não, Que usa a aquela parte de Pedro. A e tal. religião que Jesus deixou, né? Como O primeiro fala, Papa foi Pedro. que não foi. Né? Naquela época não tinha nem Papa. Mas é um argumento muito bom, padre. Não, é um Porque, argumento assim, ótimo. Porque você pega lá o cara falando assim, porque a Igreja Universal, criada pelo Edir Macedo em 1984 no Rio de Janeiro. Perfeito. Igreja Católica, criada por São Pedro, o primeiro seguidor de Jesus Cristo. Exatamente, Pô, você vai acreditar em quem? Mas é um mito criado. Nós não sabemos onde Pedro morreu, tá? Não tem registro histórico nenhum disso. Né? Não sabemos se ele morreu em Roma, provavelmente não. Tá? Tudo isso foi muito criado, e isso foi vendido tão bem que as dissidentes, as igrejas católicas dissidentes, como a Igreja Católica Brasileira, a Igreja Católica Celta, enfim, existem várias outras, elas acreditam que elas são legítimas, porque quem foi o dissidente foi um cardeal, portanto, ordenado, né, na linha de Pedro. Então, portanto, elas são legítimas. Eles se legitimam aí. Né? Então, essa ideia foi muito bem vendida. Estava lendo um livro esses tempos, eu não vou lembrar o nome agora para pontuar. Mas era histórico, tentando pegar as passagens bíblicas e relacionar com história. E na hora que você vê, pra gente ver que um fato realmente aconteceu, historicamente falando, você vê as publicações, as citações em outras publicações daquilo em si, né? Assim que a gente sabe que Platão existiu. E a Bíblia é que tem mais, Jesus é o que tem mais citação. Então a gente tem, historicamente, comprovação científica de que realmente ele existiu e esteve lá naquela, pelo menos naquela, houve uma pessoa com essa nomenclatura ali e viveu naquela região ali, porque tem muitas publicações diferentes mencionando aquele lá. Por que não? Vamos lá, sabia que você ia discordar, vamos lá. Porque não tem. Primeiro, existem argumentos ótimos para dizer que Jesus histórico existiu. Existem argumentos ótimos para dizer que Jesus histórico não existiu e foi uma lenda criada. Tá? Quem bateu o martelo está errado. Por quê? Porque nós não temos prova alguma. Mas tem mais de 1000, baseado mais em 1000 escritos da época. Aonde? O novo evangelho é baseado nas passagens do que Jesus, relatos de haver um profeta. E tem muitos escritos que relatam que houve o profeta, padre. Não tem. Aí nós vamos discutir fora daí. Tem o texto do historiador Joséfos. Mas ele cita Jesus à parte, assim, ele fala do Tiago, que era irmão de Jesus que foi crucificado. Ponto final. Mas fora isso, primeiro, nós não temos originais. Os pergaminhos mais antigos que nós temos é a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Tô falando dos evangelhos, né?
os 4 evangelhos, que sobraram, né? Então, você tem a cópia. E os copistas não tinham, assim, compromisso nenhum com direito autoral. Não Certo. existia isso. Então, eles modificavam ao seu bel prazer, tá? Os evangelhos, e até de boa fé faziam isso. Então, se você tem um Jesus nos evangelhos, que é uma ótima ideia. Uma ideia muito necessária, inclusive. Né? É uma mensagem que eu acredito muito. Né? A gente deve viver. Mas, com certeza, esse Jesus que está nos evangelhos, ele não é o Jesus que existiu. Se ele existiu. Nesse ponto eu concordo. Que o Jesus dos evangélicos deram uma lustrada ali, como é que fala? O pessoal do Nordeste fala isso daí. É, uma lustrada mesmo, deram uma Sim, deram. ajeitada nele É, para ele ficar milagre santo. Mas o Jesus histórico existiu, padre. sinto muito, Ed. A gente não tem prova disso. Eu gostaria de ter. Eu adoraria ter. Olha, E pode até ser te que mandarei. surja, pode ser que surja alguma descoberta Porque arqueológica. pelo menos os apóstolos depois, é muito relato da vida dos apóstolos depois, assim, até crítica sobre é bem depois, né? Mais de 100 anos É depois, bem mas depois. é bem depois. É bem Mas depois. é muito lá perto pra gente duvidar. Porque se a gente for duvidar da existência de Jesus, a gente tem que duvidar da existência de Sócrates também, da existência de Platão, Tudo da bem. existência. Todo esse pessoal da Grécia aí é a mesma coisa. A gente chegou neles mais ou menos por aí. Não, há mais registros de Sócrates do que de Jesus. Ambos não deixaram nada escrito, né? Tanto Nem a Sócrates, favor. Não, os dois não deixaram nada escrito. tem até um livro muito legal que é Ah. Sócrates, Sócrates, Buda e Jesus. É de um inglês. É. É muito bom esse livro. Ele faz uma comparação entre os 3. Né? E uma dessas comparações é que nenhum deles deixou nada escrito. Nada, né? Agora, em relação a Jesus, infelizmente, a não ser que haja uma descoberta arqueológica que vai mudar tudo. Né? Mas, infelizmente, nós não temos uma comprovação Gente, histórica. vocês estão assistindo agora um cara que o pessoal fala que é ateu, eu sou agnóstico, não, eu não sou ateu. Tentando falar para um padre que ele tem certeza que Jesus existe. Exatamente. E o padre falando que não. Vocês estão vendo o contrário. Hã? Queremos café. E o padre querendo... E água pro padre também, por favor. Essa água não era dele não, né? É minha, né? Tá. Não tem problema, mas faz um cortinho aqui. Mas viu, eu Júnior? tenho que admitir para você que hoje eu me sinto um agnóstico. Quer dizer, eu vou tá gravando tudo isso, né? Tá gravando. Depois vocês pegam. Eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Quando eu retorno, quando eu vou para a Alemanha, vai o Beto com uma fé. Vai o Beto com idealismo. Ele está consciente de que ele quer ser um padre, e aquele padre lá que vai ser um agente construtor da história, que vai contribuir para que a história do Brasil mude, né? E a história da sociedade. Mas ele vai com um conteúdo de fé. Tá? Esse conteúdo de fé, durante a minha teologia, ele vai sendo desconstruído. Por quê? Porque, Ed, eu tive uma teologia numa universidade estadual. Uma teologia dada numa universidade estadual é muito diferente de uma teologia dada num seminário católico ou num seminário evangélico. Tá? Uma teologia no seminário católico ou evangélico é uma teologia doutrinária. A teologia dada numa universidade, ela é uma teologia que ela tem que provar para as outras ciências que ela é uma ciência. Ela não é poesia. Sim. Tá? Então, o rigor científico é muito forte. Só para você ter uma ideia, o meu professor de Antigo Testamento, ele era um egiptólogo. Ele era um arqueólogo que ia ao Egito fazer escavações, trabalhar em escavações, e depois ele retornava para dar aula para a gente. Então, essa teologia, ela estava muito distante da doutrina católica. Né? E era uma teologia oferecida não só para quem queria ser padre, né, para pessoas alemães que queriam fazer teologia, ponto final. Então, essa teologia foi desconstruindo muito
a minha visão de fé, a minha visão de crença, aliás, sobre Jesus, sobre Maria, sobre, enfim, diversos aspectos da doutrina católica. Quando eu retorno para o Brasil, eu retorno consciente do meu papel. Qual seria o meu papel? Desmoronar essas certezas que o religioso, o católico, o evangélico, ele tem. Não é? Ser aquele cara que iria tirar as pessoas da caixinha. Deixa eu deixar uma coisa bem claro. Eu não tenho... Eu idolatro a dúvida e não gosto das certezas, não só na religião, em tudo. Se eu pego uma pessoa, qualquer área do conhecimento que tem muita certeza daquilo que está fazendo, eu já fico um pé atrás. Ninguém tem certeza. Principalmente agora nós estamos nessa enxurrada de coaches, essas coisas, essas financeiras, e falam com toda certeza daquilo que eles acham que eles sabem alguma coisa. E ganham milhões. Eu tenho uma tia que ela fala assim: Beto, você não tá rico porque você não quer. E depois da minha escolha, ela fala assim: se você tivesse construído uma igreja, um salãozão, né, você pode ser tudo aquilo que você quiser. Exatamente, com a minha oratória e uma banda gospel por trás e efeito de luzes. E essas igrejas de parede preta agora, você tá vendo essa mudança? Essa prancha de surf. Isso. E luzes de show pirotécnico, e umas meninas que eu conheço que vão lá e elas postam o culto, né? Porque não basta você tem que fazer um stories, porque também a questão da rede social tá meio ligado com essas questões. Totalmente ligado. E esse é meu. E aí elas postam, e aí eu não sei se ela tá num show, se ela foi pra balada, aí você presta mais atenção no que tá falando, aí você fala, não, é igreja, mas você achava que ela tava na balada. E tá pegando isso, hein? Tá indo a Lagoinha, a Bola de Neve, Lagoinha, e tem outra lá que é a Ministério, esqueci lá também, então tudo nessa vibe aí. Eu faço uma analogia com as academias. Qual a tendência hoje das academias? Ou você tem estúdio, o estúdio é uma academia pequena, onde tem um personal que vai atender 3 pessoas. Isso. Né? Então aí você tem um atendimento mesmo e tal. Ou você tem aquelas grandes redes, né? Que são academias enormes, que você entra em um ambiente totalmente diferente lá de fora, são iluminadas, luzes indiretas e tal, muito espelho, porque o narcisismo tá ali, né? Eu quero ver meu corpo, né? Eu quero, enfim, e tem a ver muito com o Instagram, né? É instagramável. É um lugar instagramável. As igrejas estão instagramáveis. As igrejas estão instagramáveis. Elas entraram justamente nessa onda, né? São essas academias grandes, são redes, primeiro são redes. Né? Padre, a sua comparação foi perfeita, porque tem aquele negócio que o pessoal fala, tá pago nas academias. Se você não postar que você foi na academia, você não foi, não adianta nada. Isso. E nas igrejas está acontecendo a mesma coisa. A mesma coisa. Se a pessoa não postar, parece que ela não rezou direito. Perfeito. Perfeito. E isso às vezes eu percebo em certos casamentos que eu faço. Eu fiz há pouco tempo um casamento e a noiva fez a live do casamento. E ela fez questão de falar nos votos dela que nós estávamos em live. Né? Então, isso tá muito forte, a questão das redes sociais. Né? E as igrejas sacaram isso. Né? E entraram nessa onda. Tá? Vou dizer uma coisa sincera para você. Se elas tivessem entrado nessa onda para propagar o evangelho, exatamente, propagar o amor, né, e a criticidade, fantástico. Fantástico. Acho que beleza, é o meio. Né? Mas não, elas entram para alienar mais ainda as pessoas. E algumas a promover o ódio, né? As igrejas, elas gostam de odiar uma galera que um inimigo comum, né? É engraçado isso. É totalmente diferente daquilo que elas seguram na mão lá. Não leem o que estão ali. Não leem, exatamente, não leem os evangelhos. Difícil. Né? É engraçado que eu conheço muitos agnósticos que leem mais a Bíblia do que o pessoal do evangélico. É triste isso, é trágico, né? É trágico. E aí, e também a religião, ela cria isso, né? Aquele estigma do time de futebol. Então, eu pertenço a um time, né, eu torço para um time, você torce para o outro. Isso. Quer dizer, eu sou católico, você é evangélico. Então, eu te enxergo não só como um inimigo, mas eu te enxergo como um ser inferior.
aquele que não chegou lá ainda. Isso. E você é a mesma coisa, me enxerga como eu católico, como um ser herege, um idólatra, alguém que não chegou lá ainda, não conheceu Jesus ainda. Isso. O espírita vai enxergar nós dois, você evangélico e eu católico, como um ser que vai ter que reencarnar muito, seres que vão ter que reencarnar muito ainda, porque ainda não evoluíram tanto, né? E assim vai, quer dizer, as religiões, elas criam esses rótulos que acabam colocando o outro num nível inferior. Eu tô dando risada que eu tava no bar, né? Que eu tenho essa coisa em comum com você, que eu gosto de um ambiente, de um bar, eu acho que é uma das ideias flui melhor. Tô num bar com um amigo meu que é espírita, né? Aí ele chegou assim no momento, já tinha tomado algumas, claro, né? Que aí eu perco um pouco o filtro. Falou assim, mas o que que você, assim, do espiritismo, por que que você não vai num centro espírita? Eu falei, não, já fui no centro espírita, namorei 4 anos com uma menina que era vice-presidente do centro espírita, ia nas palestras muito boas, aliás. Sim. Lá tem uma coisa, o pessoal no centro espírita é um pessoal que tem muito mais, aqui no Brasil, né, que só funcionou no Brasil isso daí, não pegou em nenhum outro lugar do mundo. Mas eles têm um conhecimento, é um estudo um pouquinho melhor, o pessoal do centro espírita, né? Mas eu já tinha tomado algumas, eu falei assim, meu problema é que é mentira, né? Eu só não vou porque aqui que vocês defendem lá não tem nada a ver. Olha, Kardec, meu Deus do céu, ele variou, tava, ó, quando escreveu aquele negócio. Olha, eu tenho uma história na minha família, porque meu bisavô, ele foi um dos pioneiros de Bauru. Ele chegou em 1889 para cá, e ele desbravou, ele foi um dos caras que desbravaram. E ele construiu uma fazenda, era uma fazenda de café. E essa história não pode ser mentira, porque era contada por diversos membros da família. Então, na sede da fazenda dele, no determinado horário à noite, se manifestava um espírito. Inclusive, diz que era um espírito até brincalhão. Então, na época, se usava chapéu, né? Então ele brincava trocando o chapéu um do outro e tal, né? E dava mensagens, dava conselhos e tal. Isso não pode ter sido uma ilusão coletiva, né? Um transe coletivo, porque era visto regularmente isso, era vivenciado regularmente isso. Mas eu também tive algumas outras experiências, que eu relato no livro, que não foram no espiritismo, mas foi com tarólogos. O senhor me contou, né? na entrevista anterior, a experiência que o senhor teve com uma taróloga em Águas de São Pedro. Isso, e eu tive com outros também, que me deixaram muito humilde diante do universo. Eu sou muito cético. Eu também, eu não sou ingênuo. Mas me deixaram muito humilde, não me deram respostas claras, mas me deixaram muito humilde em relação ao universo e de que o que você falou já aqui, né? A realidade, isso Hegel falava, né? A realidade é muito maior do que o nosso conhecimento. Então nós temos muito ainda que conhecer esse mundo, né? Agora, eu acho, por exemplo, a doutrina espírita uma certeza assim irritante. Irritante. Uma vez eu queria fazer uma live sobre masturbação, né? Para conscientizar os jovens que isso não é pecado e tal, aquela coisa toda. No catecismo foi ensinado para mim que era pecado. Que era pecado, E eu tentei parar pra caramba. Eu fazia catecismo. Eu e meu primo Robson fazia catecismo lá em Mineiros Tietê, né? Aí falaram sobre masturbação, que era muito pecado. Nossa, aí eu cheguei em casa e falei, não, vou parar com isso daí, porque é pecado. Eu tentei, eu acho que eu consegui umas 2 semanas assim, eu consegui. Adolescente, 13, 12 anos de idade. Como você vai... Graças a Deus eu consegui conscientizar muitos adolescentes de que não era pecado. De que pelo contrário, isso era sinal que eles eram saudáveis. Isso, aí tinha a questão da religião, né? Que falava, é pecado, você vai pro inferno porque você tá fazendo isso. E tinha as teorias dos amigos que chegavam na sua orelha. Da tetinha, da pelo na mão. Você vai não sei o que lá. Aí isso era difícil. Mas aí eu fui pesquisar no YouTube masturbação, de repente apareceu lá masturbação e espiritismo. Deixa eu ver aqui, né? Poxa vida. Cliquei. Era um rapaz jovem dando uma palestra, né? E aí ele explica o seguinte, aí você imagina, né? Se você for se masturbar, principalmente vendo um filme pornô, né, um filme adulto, não é? O que você vai atrair? Você vai atrair espíritos obsessores que curtiam isso quando eram encarnados aqui. Eles curtiam muito sexo. Então você imagina a cena.
Você vai ficando assim, cheio de espíritos obsessores, olhando pra Olhando. você assim, Voyeur, chama. É voyeur. Então eu gosto de olhar. E aí você imagina, quando você bebe, é a mesma coisa. É. Então você imagina os barizinhos, né? Cheio de A Getúlio espírito. Vargas Eu tá acho que cheio minha mãe de acredita espírito, nisso daí. obsessores ali. Que você tá num ambiente. Terrível. A gente viajou pra Monte Verde, ficamos numa casa. Inclusive, depois descobri que o dono da casa era um colunista famoso da Veja, pá, que colunista de moda, muito bom. Casa de muito bom gosto, muitas obras de arte, livros por todas as partes. Monte Verde, lá, um puta lugar. Minha irmã que alugou, a gente ficou maravilhoso. O que minha mãe entrou no quarto, o que ela fez? Tirou os quadros da parede, que ela falou que os quadros não eram de Eram Deus. de Deus. Porque eram uns quadros mais abstratos, sabe? Mais pintado a óleo, assim, com relevo. Falei, mãe, quadros maravilhosos. Aí ela teve que tirar todos. Aí na hora da gente ir embora, eu tive que ir lá ajudar a colocar todos os quadros no lugar. Porque eu falei assim. Tua mãe entrou num caminho, hein? Então, mas gente, tá bem. Agora eu preciso voltar. Eu prometi pra ela que eu vou ir na missa toda semana. Ela falou que é o único presente que eu posso dar pra ela é isso. Eu ir na missa uma vez por semana. Eu vou ir porque eu gosto de escutar a homilia lá, dependendo do padre. É legal. Quando o padre é bom e tem uma linha de raciocínio boa, uma formação boa, Sim. a homilia é muito boa. Assim, que dá pra você tirar só daquele. A liturgia toda ensaiada lá é uma porcaria. Porcaria não. É assim, você já sabe É cansativo. é cansativa, toda vez a mesma coisa. É isso. Aí, isso é um dos motivos porque a Igreja Católica caiu tanto, né? Isso. Aí agora a homilia, dependendo do padre, é muito legal. Aí, então, 45 minutos ali, tá, beleza. Opa, deixa eu quebrar o clima pesado, deixa eu te fazer uma coisa. Castigo. Aí, deixa eu te falar. Você não tem medo de estar andando na rua e ser confundido com o Alexandre de Moraes? Não tenho não. Não tenho não. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho certo receio aqui em Bauru. Às vezes eu penso, meu Deus, como é que eu não fui morto ainda? Aqui em Bauru você é celebridade, todo mundo te conhece. Sim, mas eu sou um padre que foi excomungado e que ouviu confissão durante 15 anos. Sabe o podre da de sociedade, todo mundo aqui. Então eu sei o podre de muita gente, né? E aí eu me pergunto, pô, como é que não me mataram ainda, né? E às vezes me dá uma certa neura, porque existem gente fanática, né? Existem pessoas assim, e você falou do barzinho, a gente perde um pouco o filtro, né? Sim. Então, às vezes me dá uma neura assim, pô, será que eu vou naquele barzinho? Será que alguém não vai me ofender? Será que alguém não vai me agredir? Um católico mais fervoroso, não é? Tá ali para defender Jesus, né? E será que não vou ser agredido, né? Então, às vezes me dá um medo, assim, nesse sentido. Não ser confundido com Alexandre de Moraes. Não. Viu? A confissão é um sacramento, né? Dentro da igreja. Isso. É isso que é o nome dado, um sacramento. Há vários sacramentos, né? O batismo, a crisma, o casamento, a confissão. Você acha a confissão válida? Não, é um tremendo mecanismo de controle. É um tremendo mecanismo de controle. Por quê? A igreja cria regras que são antinaturais. Tá? Como você já citou aqui a questão da masturbação, né? Eu vou lá contar pro padre. Fatalmente você vai romper com essas regras. Sim. Por quê? Tua natureza tá ali, né? Te pedindo isso. Então você vai fazer. Aí, como você foi doutrinado de que isso é pecado, você vai se sentir culpado. Aí você vai recorrer a quem? Ao padre. Né? Aqui o padre começa a ter você na mão. Primeiro que ele é o cara que vai conseguir livrar você do pecado, da condenação, perdoando os seus pecados. Certo. Né? A igreja parou de vender indulto, né? Sim. Na reforma lá atrás. Né? Sim, mas ela vende a confissão. Agora, você imagina, numa cidade de porte médio ou grande, isso dilui um pouco. Né? Mas imagina numa cidade pequena... O padre controla parte da sociedade. Ele sabe que a primeira-dama é amante do açougueiro, ele sabe o cara que é casado, mas é gay, e transa com outros caras numa outra cidade. Ele sabe de tudo, meu. Então ele tem o controle total da cidade. Isso é um poder muito forte, muito grande. Como que você falou uma coisa que eu tratei com você na outra entrevista, mas eu vou entrar de novo nesse assunto. Como que a Igreja Católica lida com os padres gays atualmente? Por quê? Pergunta. Convivo atualmente, vejo vários padres,
E da mesma forma que eu convivia com amiguinhos na quarta série e a gente já notava que ele tinha uma tendência a ser gay, eu olho para alguns padres e eu sei que eles são gays, certo? E como que a igreja católica lida hoje com Eu vou isso? explicar para você como é que funciona a coisa, hoje em dia, na atual Uhum, conjuntura. Quando eu entrei para o seminário, tinha o grupinho gay no seminário. Eu fiquei sempre um tem. tempinho aqui em Marília, depois eu fui para a Alemanha, né. Então, eu fiquei, aqui em Marília a gente via o grupinho gay, que era até Uhum, marginalizado, sim. tá. Da década de 90 para cá, o que vem acontecendo? Muitos jovens gays preferiram entrar para o seminário do que se assumir. Porque quando o rapaz começa a completar 18, 19 anos e não Começa tem aquela cobrança, não tem uma ficante, não tem uma namoradinha e tal, às vezes ele consegue, né, tapear um pouco tendo uma namoradinha, mas acaba com a vida de uma menina durante grande tempo. exatamente. Mas a opção o que os jovens vêm fazendo Hum, durante a da década de 90 para cá foi entrar para o seminário. Então esse número de gays foi aumentando durante, a década de 90 para cá. aham. E esses gays, eles entram sem vocação nenhuma, eles entram para se esconder. E entrou, ele vira um ser assexuado, tá. Pronto, ele não tem mais sexo, né. Certo. Só que ele entra e é a mesma coisa que colocar você num orfanato de moças. Testa. Eu fico Ele imaginando. encontra outros gays lá que entraram pelo mesmo motivo, ali começa a promiscuidade, tá. E esses gays vão focar no quê? Eles vão focar em 2 coisas: estética e poder. Então se você entrar numa igreja e ver um padre com muita renda, Não, com aquela vestimenta não é só brilhante, mais isso. Os pomposa. padres estão, você entra, o padre tá estética pessoal mesmo, o padre com Isso, harmonização a facial, com facial, facetinha nos aquela dentinhos barbinha bem brancos, feita, dentinha na régua. parada. Você Isso, olha assim e fala assim: "Ih". exatamente. E ainda complementa Malhadinho. com muita renda É, e tal. Aquilo ali é uma drag queen, ele tá montado, sim. tá. Então, aí você pode ter certeza que ele é gay. Essa é a estética. E o poder. Então eles foram, galgando. Então, um gay, é gay praticante, ele já transa Uhum. com outros, ele é nomeado bispo. Ele pode indicar nomes para o Vaticano, para serem futuros bispos. Ele vai indicar quem? Ele vai indicar Sim. outros com quem ele teve caso. Isso veio acontecendo desde a Uhum. década de 90. Então, hoje, a hierarquia da Igreja Católica está totalmente comprometida com Mas esses estavam homens. tentando limpar, né? Limpar não, pelo amor de Deus, eu falei a Não, palavra errada. Estavam tentando rever essas não, porque hã. tá bem contaminado. Tem um livro muito bom, chama Hã. No Armário do Vaticano. Li. Então não li não, falta o último capítulo. Ele é um best-seller, foi best-seller, É, né, em 2019, e ele escancara essa realidade. sim. Então, a questão é, os padres não podem ter escândalo, eles não podem cometer escândalo, Isso. né. Mas, hoje eu diria que 95% são formados de gays, 95% da hierarquia, tá. Dos 95%, 90% são gays praticantes. Nada contra, nada contra, desde que a igreja mudasse o discurso. Porque é extremamente antiético eu manter uma vida sexual ativa e jogar cruzes nas costas das Nas custas pessoas que exatamente. não são padres, entendeu? É isso, é isso. Essa porcentagem que você falou me assustou. Eu não acho que é Eu tô tudo é isso. um chute, né, mas eu acho, É, acho que é tudo isso sim. eh, porque se fossem os padres gays não praticantes, não teria problema nenhum, né. Não, um padre gay Porque ele pode ter vocação. ele tem vocação, Sim, exatamente. claro. Eu tenho que realmente manifestei minha não sou heterossexual, mas tenho vocação pra isso e sou, celibatário. Sim, E aí não tem problema nenhum. nenhum. Tá de acordo com as ideias da igreja. Exatamente, claro. Não, não de acordo, mas tá cumprindo uma parte ali, né. Não, não, ele É, está de acordo sim, porque para a igreja, infelizmente, o gay é aceito desde que ele viva na castidade. na castidade, Na castidade. sim. Eh, padre, que as pessoas podem esperar ao adquirir o livro aqui? O Homem que a Igreja Não Quis. Que Olha, o livro é um bate-papo com o leitor
E as pessoas podem esperar um livro que vai provar para elas que a gente pode enfrentar os desafios da vida, e que só enfrentando esses desafios que a gente cresce e amadurece. Eu descrevo vários episódios da minha vida que foram muito difíceis, e eu acho que vai ajudar muitas pessoas que estão vivendo momentos difíceis da sua vida e que vão Uhum, dar esperança para que uhum. essas pessoas lutem para superar esses momentos, né? Então eu acho que as pessoas devem esperar um livro que vai refletir junto com elas os momentos agradáveis e difíceis da vida e vai ensinar que a vida é uma aventura e que vale a pena ser vivida. Certo, a vida vale a pena ser vivida, isso daí vamos falar, porque a Igreja Católica considera suicida que vai direto para o inferno, né. Todo suicida vai direto para o inferno, não é? Não, não acredito nisso. A Mas Igreja Católica é o acredita. que ela acredita. Então não se mata. Oi, Paulo, para outra câmera. Tá aqui o livro, gente, uma biografia do Padre Beto, curtinha, fácil de ler, com letras grandes, dei uma folhada aqui, que você pode adquirir. Já tá na internet, padre? Dá pra Já está na comprar tá na internet. internet, é só pesquisar. Meu dedo está em cima, o diretor tá falando. Estou tirando. Abre, Tatu. Aí. Oi, meu querido diretor, estou aqui mostrando, pra quem tá no rádio e não tá entendendo nada, eu tô mostrando o livro e o cinegrafista tá pegando aqui a capa certinho, pra ficar bem exposto. Padre, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui, né. É um prazer, Sempre Ed. teremos cortes polêmicos, mais uma vez, né, Paulo, como sempre, né. Ficou muito bom. Espero que tenham. Obrigado. Ah, me fala, a sua igreja aqui em Bauru, dá um endereço, onde que tá, como que Então, tá? a Humanidade Livre, depois da pandemia, voltou, né? Uhum. Então, nós celebramos missa aos domingos, às 19 horas, na rua Hum. Abraão Hall, 769. Uhum. Isso, tá lá. E rede social pra te achar lá, pra conversar? É simples, no Instagram é padre_beto_oficial, no Aham, Facebook é a página Padre Beto, aham. e o meu WhatsApp é público, né? Então, Certo. quem quiser interagir com a gente, é só me passar um WhatsApp, 14 99712 8445. Aí eu vou pedir uma coisa que da última entrevista eu não pedi, repete o WhatsApp, o diretor mandou 14 falar. 99712 8445. Ok, eu vou pedir uma coisa que na última entrevista eu não pedi, tá. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores, né, tá todo mundo, a gente vem aqui, entrevista um cara religioso e não pede uma mensagem, isso daí é até uma falta de educação, né. Por favor, olhe para aquela câmera lá e fala alguma coisa. Olha, eu diria para você o seguinte, viva, intensamente a vida de hoje, porque o que nós temos de concreto é o que nós temos agora. Amanhã você não sabe se vai existir para você. O ontem já foi, não existe mais, né? Então, viva o hoje intensamente. Se você tem que conversar com alguém, ou ter uma conversa que você sente que tem que ter com alguém, tenha hoje. Se você tiver que pedir perdão para alguém, peça hoje. Se você tiver que perdoar alguém, perdoe hoje. Se você tiver que abraçar alguém, abrace hoje. Mas de qualquer forma, viva o hoje intensamente, não é? E de uma forma amorosa, porque é com amor que a gente transforma esse mundo. Padre Beto, o existencialista. Pessoal, esse foi mais um Além dos Outdoors. Um Além dos Outdoors aí, garanto que a gente poderia ficar aqui mais 1 hora conversando com o Padre Beto, tem muito assunto, cara muito inteligente, mas tudo que é bom tem fim, né. Queria agradecer a todos vocês e lembrar, pegou a conversa pela metade? Eh, tá na TV, tá no rádio, pegou pela metade? No YouTube tem completo, corre lá, Além dos Outdoors, você vai encontrar completinho lá. Se quiser só escutar, no Spotify, Além dos Outdoors. Obrigado, Presa Filmes, todo mundo que tá aqui. Obrigado mais uma vez, Padre Beto. Até o próximo programa. Tchau.